Estão vendo? Deus abriu o lado de Adão, tirou uma costela, o que o homem tem uma costela a menos que a mulher na estrutura do corpo. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Mateus 24, verso 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Grande Criador, mais uma vez nós chegamos diante de Ti para ser agradecido pelo que nós temos recebido. Nenhum bem temos feito para receber tantas coisas, mas vemos também, Pai, que é tempo destas coisas. O Senhor as está derramando. E estamos aqui pronto para poder encher nossas almas com estas bênçãos. Continue falando conosco através desta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Com esses hinos assim, espírito, dá para ir tocando, né? Vai sossegado, gostoso, para poder ouvir. Vamos, eu vou começar a ler aqui. Eu quero falar sobre a vinda, novamente, sobre sua vinda. Nem vou falar no título agora. Vamos ler alguma coisa da mensagem. Almas encarceradas, hoje, a partir do parágrafo 79. Pois a vinda, sempre quando fala na vinda, é a vinda do Filho do Homem, não é a vinda rapto, é a vinda do Filho do Homem. Porque o rapto é nós irmos, porque ele virá nos ares. Mas a vinda era ele vir e manifestar na terra como Filho do Homem, estar entre os homens, para preparar o povo para subir. Você não tem nem que preocupar como é que faz para subir. Existe facilidade para subir. É Deus quem faz isso, certo? Porque quando inventaram o avião, eles tiveram dificuldade, porque você não pode subir que desintegra. Não pode correr muito. Hoje eles estão correndo demais nos ares e permanecem. É porque naquele tempo eles não sabiam. Mas estavam no início da descoberta do avião para a nave. Agora você pensa bem, do tempo do irmão Brana, estava no início da vinda de Cristo em carne para o rapto.
Hoje nós já estamos aqui no final. Aquilo que não se sabia lá, se sabe aqui. Não porque nós sabemos, não, porque o irmão Brana pregou e aquilo tinha que ficar escondido na Bíblia. E mesmo na mensagem. As coisas estavam escondidas. Como os trovões estavam escondidos na Bíblia por todos esses anos. E o irmão Brana não sabia. Pregava dizendo, mas está lá dentro, está escondido. Até que chega um tempo que vem e abre aquilo. Os trovões são isso daí. Então, aquelas revelações que já foram dadas dentro dos 7 selos. Aí nós ficamos sabendo com facilidade. Isso é para o nosso tempo. Para o tempo do irmão Brana, não. Para o tempo do irmão Brana, ele pregou tudo isso e não estava fácil para entender. Estava preparando para subir. Agora nós já estamos na hora de alçar voo mesmo. Você entende? Nós estamos na hora de sair. A hora da igreja na terra é final. Não tem muito tempo. Talvez você quer saber se tem 100 anos. Não sei, talvez tem 200. Agora, aquele dia e hora que ninguém sabia, era o mistério. Agora não tem mistério. Agora é arrebatamento. O dia e hora, que era Deus vir em carne outra vez, é que era mistério. É quando ele vinha em carne e tinha um novo nome. Ele ia vir em carne e não podia chamar Jesus, porque já vi como Jesus uma vez e morreu. Ele não podia vir como Jesus outra vez. Ele veio em carne como Brana. Então, era Deus no novo nome. E as pessoas até hoje não conseguem ver nada disso. Isso é para um povo eleito. O eleito fica sabendo disso. Amém? A gente vê a variedade de coisas que nós mesmos podemos ter. Acho que nós temos que admitir isso. Tem uma variedade. Nós temos um órgão, toca um pouquinho. Nós temos aí um teclado, também mais um pouquinho. São variedades. Você tem o irmão Itamar, que sola de uma forma espiritada, correndo, bem. Você tem o Leandro, que sola e acompanha ao mesmo tempo, que os outros não dão conta, tem que ficar tudo olhando ele fazer sozinho. É variedade. E um não pode ser igual ao outro. Eu quero ser igual ao fulano, não adianta. Eu tenho que ser o que eu sou. Você vê o irmão Claudinho, tem que ficar soprando. É o meio dele. São as variedades. O outro tem que tocar no violão. O outro toca um pouquinho, sola um pouquinho o violão. O outro só acompanha. Um só canta. E não entende mais nada. Certo? E o outro já não entende mais nada e não canta também. Sempre é assim. Mas é uma variedade que tem. A mensagem, ela é tão tremenda, tem tanta coisa nela, que você tem que chegar no final da pregação e tirar o homem, é Deus. É tanta coisa que tem, certo? O final é Deus. Porque não tem jeito, você vai pensando, é o homem, Deus está falando através de homem, mas chega no final, vai, não adianta, o homem não sabe nada, é Deus. Isso daí não é do homem, é Deus. Você quer ver? A gente aprende com o irmão Brana. Almas encarceradas hoje, aquela antiga tradução de Goiânia, parágrafo 79 em diante. Poderia ler o 78, mas vai ficar meio prolongado aqui a minha leitura. Note também que foi o mesmo Espírito Santo que viveu nele, viveu em Cristo. Um pouquinho e o mundo não me verá mais. Porém vós me vereis, porque eu estarei convosco e em vós até o fim do mundo. Até o trabalho dele de estar em nós já terminou, que é o fim do mundo. Ele prometeu estar em nós até no fim do mundo. Ele não pode tocar para frente mais. Ele tinha que estar até o fim do mundo. E aqui está encerrando a mensagem aos gentios, encerra no fim do mundo. Começa em Jerusalém e termina no fim do mundo. Isso daí é bom sempre a gente ver. Também disse, eu virei a vós. Esse era o Pai que estava nele, o qual virá a vós. E disse, quando o Espírito Santo vier sobre vós,
ele vos revelará estas coisas que vos tem ensinado e vos mostrará coisas que estão por vir. A irmã Branham diz, ali o tem. E a pessoa tem que prestar atenção nisso, o porquê. Quando o Espírito Santo vier sobre vós, ele vos revelará. A pessoa que não consegue ter a revelação é porque ela não tem o Espírito Santo sobre ela. Talvez ela tenha um dom de língua sobre ela, mas não tem o Espírito Santo. Ela faz oração e é respondida, mas não tem o Espírito Santo. Você não pode misturar uma coisa com a outra. Você sabe que o povo, curar enfermos, expulsar demônios, eles fizeram antes da descida do Espírito Santo. Eles já faziam isso. Então as pessoas podem fazer estas coisas sem ter o Espírito Santo. Elas têm apenas o dom, um presente. O Espírito Santo não é presente, o Espírito Santo é Deus mesmo. É Ele mesmo. Mas antes dele chegar, Ele te dá presente. Ele veio durante todas as eras da igreja, dando presente também para nós. Quando Ele chegou na 7ª era, veio Ele mesmo. Nós já pregamos isso, era Ele mesmo. Quando Ele veio e revelou a palavra, era Ele mesmo. Quando Ele veio em carne, aqui no século 20, era Ele mesmo. E hoje, no século 21, é Ele mesmo, outra vez. É Ele que está aqui. Agora, hoje você pode vê-lo em forma de palavra, mostrando, provando a mensagem, a Bíblia. Você pode vê-lo em carne. Que uma das coisas difíceis é ver o Espírito Santo em carne. Mas você pode vê-lo em carne. Cada crente deveria viver uma vida tal de que desse para o povo ver o Espírito Santo andando. O Espírito Santo apalpando. O Espírito Santo falando. As pessoas precisavam viver uma vida tal. Isso é, cheio do Espírito. Não é cheio de dons. Tem gente que fica cheio de dons, mas não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo pode te dar um dom, mas ele mesmo não veio. O Espírito Santo tem 9 dons. 1 Coríntios 12. Ele tem 9 dons. Ele pode te dar os 9 dons e ele mesmo não vir. E ele pode vir sobre você e você não manifestar aqueles dons. Mas ele está ali. E ele pode mandar dom, te dar presente. E ele mesmo, que é o Espírito Santo, não está ali. Mas te deu presente. Você é abençoado. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, eu curei enfermo no seu nome. Eu falei línguas. Eu fiz maravilhas no seu nome. Isso foi presente que ele deu. Ele diz, nunca vos conheci. Então ele não estava na pessoa. A pessoa tinha um presente de Deus, um dom. Romanos veio, Paulo aos Romanos diz que os dons e a vocação são dados sem arrependimento. Tem gente que tem dom que é tremendo, mas a vida é uma negação. Tem gente que sabe pregar, mas não sabe viver. Tem gente que sabe cantar, tocar, mas não sabe viver. Mas que sabe, uma coisa sabe. E está faltando o principal. Nós temos que ter em nós o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um presente, é Deus mesmo naquela carne. Deus numa carne. Eu estava pensando assim, Meda pensou que ela estava falando com Brana. E é tão próximo Deus e o homem, é tão próximo que a irmã Meda pensou, eu estou falando com Brana. Chegou de viagem, estou falando com ele. O José faz arte, e é eu que vejo, é eu que tenho que corrigir. Você está nas viagens. Ela não estava falando com Brana. Aquela hora, era Brana na cama, era Brana em muitos lugares. Mas naquela hora que ela estava conversando, não era Brana, era Deus. Se fosse Brana, não tinha acontecido nada. Mas era Deus em Brana. A hora que ela falou, aquilo não feriu Brana, porque Brana a amava. Mas feriu Deus. Como é que Deus não a amava? Se você não respeita aquele a quem Deus está, Deus te fere.
E não pôde ver. Agora, era a esposa. Ela pensava, estou falando com Brana, meu marido. Não. Era marido, eu sempre falo claro, era marido na cama, para gerar filhos. Era marido para trazer alimento dentro de casa. Era marido para ajudá-la a arrumar, lavar as louças. E você sabe que ele fazia isso de vez em quando. Era marido. Mas naquele momento que ela conversou com ele, ela pensava que estava conversando com o marido. E era com Deus. Muito próximo. Você tem que ver que a coisa é muito próxima. Eu sei que as irmãs dizem, por que o senhor não fala, não vira a coisa aí agora? Porque eu não posso virar. Tem hora que dizer, por que não vira o casado? É que tem coisa que você não pode virar. Tem coisa que aquela hora era Deus, porque era um profeta. Era um profeta, não era uma profetisa. Uma profetisa é que recebe um dom. E não recebe Deus, recebe o dom de Deus. Mas um profeta não recebe um dom, ele recebe Deus. A gente precisa de acompanhar essas coisas mais de perto, sim, para não pecar contra Deus. Você não peca contra Deus, quase sem ver. Se você não sabe recepcionar pessoas dentro da sua casa, tem hora que você está recebendo Deus dentro da sua casa. Mas que jeito esse Deus está dentro de casa? Você pensou bem, se nós tivéssemos uma oportunidade de receber Brana dentro de casa, se ele estivesse vivo, já com mais de 100 anos, já 100 anos, quase 100 anos, né, irmão? Faz a conta aí para mim. 100 anos. Você já pensou bem? Se ele estivesse vivo, tem gente que está viva do tempo dele. Se pudéssemos recebê-lo, 100 anos em abril. Já pensou? 6 de abril, ia completar 100 anos. Se ele estivesse aqui. É interessante, pessoa que faz coisa que não presta, vive tanto. Teve gente aí que falou bobagem a vida inteira. Aí saiu na televisão, viveu quantos anos? 100 anos, parece. Falei, que é isso? 100 anos falando besteira. Um profeta. Vem aí. E vive tão pouco. Vive 56 anos. E por que não viveu mais? Tem hora que não pode viver mais. Tem que dar lugar para outro ministério. Quando a gente pensa, acabou, não tem mais. Brana é o último profeta. Mas tem um ministério que segue. Tem a revelação. Tem aqueles que comem o que Brana revelou. E ao comer tem que profetizar. Então Brana tem que sair do caminho para dar lugar para outro profeta. Qualquer outro profeta não tem mais profeta depois de Brana. É isso que o povo não entende. Porque se não tem mais profeta, a quem ele ia dar lugar? Ela tem que profetizar, ela tem o quíntuplo. Ele diz, ela está composta de apóstolos, profeta, apóstolo, evangelista, pastores e mestres. É o que compõe esse corpo. Esse corpo final que nós temos aqui, ele é tão tremendo. Se você toma a mensagem do profeta, o profeta já partiu e ainda a mensagem é profética. Ele já partiu e a mensagem é profética. Você não pode colocar ninguém no lugar dele, porque é a mensagem agora. Ele foi, ficou a mensagem. Agora você come essa mensagem. Vai e profetiza outra vez. Apocalipse 10, 8 a 11. Amém. Agora estamos falando de vinda para o rapto. Nós temos que pensar nisso. Deus tinha que vir manifestar num homem para nos dar uma mensagem e nos preparar. Escuta o parágrafo 80. Vamos prosseguir aqui na mensagem Almas Encarceradas Hoje, tradução de Goiânia. Parágrafo 80. Agora, notamos que assim como o Espírito Santo operou na igreja naquele tempo, o mesmo Espírito Santo tem operado igualmente neste dia, que era nos dias de Brana.
Ele está dizendo, assim como o Espírito Santo operou na igreja, naquele tempo, no tempo de Cristo, ele está operando, tem estado operando agora. Deus só mudou de corpo. Agora não era Jesus, era Brana. Deus em morfe, quer dizer, Deus trocando de corpo, trocando de máscara. É o mesmo Deus, só mudou a carne. É o mesmo Deus, só mudou o nome. Amém. De Jesus para Brana. Agora, hoje é muito bom a gente escutar essas coisas, porque hoje nós escutamos as coisas muito claras, está muito clara. O dia já raiou, irmão. Já não está dando nem para crer que a gente está muito de madrugada. O dia já raiou, talvez falta 10 para 6. Está clarinho. A mensagem hoje está clara. Ela não tem nada que obscurece. Você escuta a mensagem, está vendo? Ela é clara. É claro que os trovões foram revelados. O que são os trovões? É claro que foi a terceira puxada. É claro que é o novo nome. É claro, está tudo de dia. Está entrelaçando o tempo dos gentios com Israel. Quase encostando. O povo de gentio com Israel. É nós sair de cena, a mensagem entra para Israel. Só está esperando nós sairmos daqui. E quem veio para nos preparar já saiu faz 40 anos. E agora é a nossa hora. A igreja tem que estar preparada para sair. Vou repetir isso aqui. Agora notamos que assim como o Espírito Santo operou na igreja naquele tempo, que é no tempo de Cristo, o mesmo Espírito Santo tem operado igualmente neste dia. A coluna de fogo tem dado anúncio igual como no princípio. E quando isto veio sobre Jesus, João deu anúncio ali no Rio Jordão. A revista era simples. A revista era João Batista. Estava escrito em João Batista. Ele veio. Tem um no vosso meio que eu não sou digno de abaixar e desatar as correias de suas alparcas. No tempo de Brana, a revista Life. No tempo de Jesus, a revista João Batista. Vocês estão me entendendo? É aquilo que anunciou, a revista anunciou, João Batista anunciou o que estava acontecendo. E quando isto veio sobre Jesus, João deu anúncio ali no Rio Jordão. E tudo isto tem sido provado e até temos fotografias científicas disso. Não pode ser discutido. Foi algo científico, algo material. Porque aquilo que a ciência prova, ela não discute. O que ela não vê, ela não consegue provar, ela discute. Mas a ciência não discute com a coluna de fogo que ela viu. O seu olho mecânico viu. A ciência não discute. Está precisando de crente que tenha um olho mecânico para não discutir. Quando ele vê, se você não pode tomar o olho de um eleito, tome o olho da ciência e cala a boca. Porque a ciência tem um olho que provou isso. Ela viu. A gente vai lendo essas coisas aqui, vai formando mensagem. Não foi algum pensamento místico, nem tampouco a psicologia. Porque, como disse o senhor Jorge Leis, o olho mecânico dessa câmara não capta psicologia. A luz deu na lente. E faz a ciência ficar quieta e dizer, é sobrenatural. Se um crente pudesse hoje ter o olho mecânico da ciência, ele não duvidaria que o Cordeiro saiu do trono.
Porque isso tudo sucedeu porque Cristo apareceu num homem. E quando foi fotografado, fotografou Brana. Mas a ciência sabia, não, Brana nós conhecemos. E eles levaram para o laboratório aquela foto. Eles não estavam preocupados com Brana. Eles estavam preocupados com o olho mecânico da máquina, que tinha encontrado algo sobre a cabeça daquele homem. E nós não podemos agora ficar sem mostrar isso para o povo. Vamos mostrar. Isso não é psicologia. Aí, irmão Brana veio mostrar isso para nós. Não é psicologia. Porque a ciência mostrou isso. Diz, é sobrenatural. E você sabe que era aquilo? Sobrenatural sobre a cabeça de William Branham? Era a mesma coluna de fogo que guiou os filhos de Israel no deserto. O mesmo que encontrou com Saulo no caminho de Damasco e o derrubou do cavalo. É o mesmo que veio em Branham. Por isso Deus teve que manifestar. E Branham subiu. Porque o que veio no Monte Pôr do Sol tinha a mesma natureza do que estava sobre a cabeça de Branham. Para puxar ele para cima, para levar ele, como diz o sétimo selo, 150, 165, que ele subiu para dentro daquela pirâmide de anjos, 202, diz também, do sétimo selo. Ele foi arrebatado e foi para dentro daquela pirâmide. Agora, ele tinha a mesma natureza sobre ele que foi fotografada. Em 1950, o mesmo que estava sobre ele, em 1963, desceu sobre o Monte Pôr do Sol. E quando aquilo desceu, é como um imã. Branham era da mesma natureza. A hora que aquilo formou lá em cima, Branham não ficou na terra. A hora que formou lá em cima, você pode notar que levou o dia todo, desde manhã, irmão Branham está falando daquela nuvem. Mas ela foi formada já no entardecer, das 18h10 às 18h30, que ela foi formada. E ela sendo formada, Branham estava tirando os carrapichos da barra da calça. A forma mais simples de um homem que está no mato é tirar uns carrapichos da barra da calça. E quando ele estava tirando aquilo completou lá em cima e já puxou ele para cima. E ele foi arrebatado para estar dentro daquela coluna de nuvem, aquela pirâmide de anjos que foram formadas, aquela nuvem foi formada pelos anjos. E Branham estava lá dentro. E o povo tem a preocupação, você tem que saber, olha, nunca houve de Deus usar um mortal desse jeito. No tempo de Moisés houve muita coisa assim, mas no tempo de Branham superou. Olha como foi. E as pessoas não conseguem crer. Eles não conseguem ter revelação. A ciência diz que isso é Deus. Quando a ciência diz é sobrenatural, ela quer dizer é Deus, nós não entendemos. É sobrenatural. A luz bateu na lente, não é psicologia. 81, almas encarceradas hoje. É outro pontinho bom. E vocês aqui nesta igreja, quando faz como que 8 meses, me pus neste lugar e disse, assim diz o Senhor, eu vou a Tucson, Arizona, e haverá um grande estrondo e 7 anjos aparecerão. 8 meses, ele tinha avisado a igreja, eu vou fazer isso. Eu vou a Tucson. E vai aparecer os anjos. Vai dar um grande estrondo. E 7 anjos aparecerão. Aí ele pergunta, se recordam? E Deus o fez tão real que a revista Life tomou fotografias disso. Você está inexcusável. A ciência prova que algo sobrenatural aconteceu. Quando a ciência não entende, não adianta ela querer explicar. Quando vai explicar, explica errado. Então é melhor, se não entende, ficar quieto.
Tem gente que não entende a mensagem, não entende porque o Cordeiro saiu do trono, não entende porque o último eleito entrou. Se não entende, só crê, fica quieto, não fala para ninguém, só crê. Você não entende, você não é obrigado a entender, obrigado é crer. Você precisa crer, quer entender, é para aqueles que têm ministério para poder pregar para os outros. E se tem ministério para pregar para os outros, tem que entender também. Não é só crer, tem que entender. Como que o povo saberá se a gente não explica aquilo? Agora isso é para quem tem ministério. Se não tem ministério, creia apenas. Você crê, você não tem que falar para ninguém. Ah, mas eu tenho que explicar lá na minha casa. Não tem nada, fica calado que é melhor. A mulher diz, mas eu tenho que falar para o meu marido. Não, Pedro falou para ficar muda. Eu vou falar muda porque Pedro falou 100 palavras, ela começa a contar, fala, depois ela perde a conta, não para de falar mais. Pedro falou que 100 palavras. 100 palavras ela ganha o marido. Ela pensa que tem que contar, vai falando as palavras, falando. 100 palavras é muito, né? E vai falando, daqui a pouco ela perde a conta. É 100 palavras, é muda. Sem falar, sem conversar. Ganha o marido. A gente fala da mulher, mas tem hora que o homem conversa mais que mulher. Não é? Vocês conhecem alguns? Eu converso só no púlpito. No púlpito eu sou triste. Mas se você me pega sozinho, você tem que ter assunto para poder mexer comigo. Eu não tenho. Você não conversa. Como o irmão Brano conversava com o homem que criava galinha, conversava em galinha. Então, você para conversar comigo, você tem que conversar em trovão. Vamos ver se arruma um assunto para conversar com as marcas. Trovejou, relampeou, e assim por diante. Vamos lá, novo nome, terceira puxada. Aí nós vamos embora. Aí nós vamos conversar. Foi espiritual e o vimos de antemão, logo vimos materializar-se igual modo. Irmãos, foi espiritual. O espiritual você não vê. O vimos de antemão. Veio uma visão para William Branham. De antemão, antes que aquilo acontecesse. Logo vimos materializar-se de igual modo. Aquilo veio e parou em cima do Monte Pôr do Sol. E as pessoas viram. Todo mundo parou e viu. E foram 7 anjos que trouxeram o final de todas as Escrituras. Então é isso que eu penso, está pensando em falar. O final das Escrituras. A vinda te leva ao final das Escrituras. Quando Cristo vem, é o final das Escrituras. Tudo que tinha que cumprir, já cumpriu. E não é quando Cristo vem no rapto, não. É quando Ele vem como Filho do Homem. Aquele dia e hora ninguém sabe. Nem o Pai, me perdoe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. E aí, você fica sem saber, e Ele já revelou aquilo. Esses 7 anjos trouxeram o final de todas as Escrituras. Final das Escrituras. Porque todos os mistérios da Bíblia estão nos 7 selos. Sabemos disso. E o livro está selado com esses 7 selos. Esses selos. O mistério de todo o livro está nesses 7 selos que o Senhor nos permitiu apresentar. E há homens assentados aqui hoje, como que estavam comigo ali no deserto aquele dia, quando isso sucedeu. A revista Life provou que isto, na verdade, sucedeu, porque foi Deus quem o disse. Escuta, é Deus quem sustenta sua palavra para colocá-la em obra, em ação. É Deus quem sustenta. Quando Ele diz que o fará, então não é nenhum homem. Uma pessoa carnal como eu, que está entre vós, é o Deus eterno. Quando Deus promete fazer uma coisa, é o irmão Branham dizendo, se Ele promete, Ele fará aquilo. E você tem que saber que não é um homem. Ele ainda falou dele. Não é uma pessoa carnal como eu, que está entre vós. É o Deus eterno.
Mas o Deus eterno tinha que se manifestar através da pessoa carnal, através daquele homem. Não é nenhum homem, mas Deus não pode fazer sem ter um homem. Não é nenhuma mulher, nenhum homem que faz a coisa errada. É Satanás, mas Satanás não pode fazer a coisa errada, tem que usar o homem e a mulher. E Deus tem que fazer algo. E o que ele pode fazer? Ele é espírito. E ele precisa do homem. E quando aquilo chega a acontecer, se você não crê naquilo, você está contra Deus. Não crer que Deus abriu a palavra, revelou os selos, é estar contra Deus. É saber que as Escrituras cumpriu e eu não tenho jeito mais. Já estou perdido, porque eu não creio. Agora, se eu vejo isso, já até materializado, a ciência comprovou isso, você fica esperando o quê? Sabemos disso. O livro está selado com esses selos. O mistério de todo o livro está nesses 7 selos que o Senhor nos permitiu apresentar. 82. Almas encarceradas hoje. Naturalmente, ele utiliza o homem, certo? Ele não faz nada fora do que faz por meio do homem. Quando você se firma bem no assunto, os homens são seus agentes ou embaixadores, esses são os que ele escolheu. Agora, o porquê? Eu não sei. Ele podia haver feito com que o sol pregasse o evangelho, ou mesmo que o fizesse o vento. Porém, a questão é que escolheu ao homem para fazer isto. Deus escolheu o homem para fazer isso. E você tem que ver Deus trabalhando através do homem. E o homem chega a dizer, e não é um homem carnal como eu, é o Deus eterno. Mas você tem que ver que o Deus eterno não pode fazer nada sem o homem mortal. Deus se reflete no homem. Então tem um homem no qual Deus pode chegar e manifestar através dele. Deus escolheu aquele homem para fazer isto. Essa foi sua ideia. Tem hora, será que você quer a ideia de Deus? As irmãs perguntavam para o irmão Brana se tinha problema usar pijama para dormir. Os pijamas para dormir. Tem problema, irmão Brana? Diz, eu não tenho Bíblia para isso. Mas você quer uma opinião minha? Agora que eu quero ver se você quer opinião. Deus no homem tem uma opinião para te dar. Seria melhor você usar uma roupa de mulher. Eu pensei que ele ia maneirar para mim. Entende? Quer uma opinião do homem? Mas um homem que Deus está refletido nele. Ele diz, eu não tenho Bíblia para isso. Para a hora de dormir, eu não tenho Bíblia. Mas seria melhor você colocar uma roupa de mulher. E ele fala até da roupa de mulher, que é uma vergonha no quarto de vestir, ele fala isso. Que é a roupa de dormir, que é uma vergonha. Que muitas vezes ela coloca uma roupa daquela, daqui a pouco ela sai dali e vai atender uma visita. E as mulheres hoje do mundo, os homens que têm os seus trabalhos e têm que entrar na casa dos outros para trabalhar, vocês tomam cuidado. Agora você vai encontrar uma mulher, baby doll, vem consertar a sua máquina. Já vai. Aí aparece a máquina. Não, se vocês trabalham na casa dos outros, vocês tomam cuidado, porque o negócio hoje está assim. E aí é onde muitos homens caem, é que eles pensam, vão seriamente numa coisa e a coisa vem diferente. É diferente. Tem que saber até o trabalho que você vai enfrentar. Eu vou trabalhar nisso aqui, esse trabalho é muito bom, muito limpo, sim, daqui a pouco você encontra a sujeira lá. Humanos falando a humanos, o trabalho de Deus é esse, ele gostou dessa ideia.
Ele falou, eu não posso falar, eu fui falar para Israel, eles não aguentaram me ouvir. Não, fala o Senhor com Moisés, e Moisés fala conosco. Nós não suportamos ouvir sua voz, nós não suportamos te encarar. Aí Deus pegava e falava com Moisés, Moisés falava com o povo. Deus falou com Brana, e Brana falou conosco. E o que era Moisés, diz o profeta? Era Deus para o povo. Era Deus, mas era a única maneira que Deus encontrou humanos falando com humanos. Não Ele mesmo, Deus. Porque a palavra do Senhor vem aos profetas, ou seja, aos profetizadores, os pregadores. E agora, um pregador que nega a palavra original, como pode o tal ser um verdadeiro profeta? De todo pregador que nega o batismo em nome de Jesus Cristo, ele é um falso profeta. Todo pregador da mensagem que nega que Brana revelou o 7º selo, os 7 trovões, a 3ª puxada, o novo nome, eles são falsos profetas. Isso é claro, porque eles estão negando a palavra que nos dias da voz do 7º anjo, Deus prometeu que faria, e eles estão dizendo que Deus não fez. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, diz a Escritura. E aí você tem que ver, quando Deus fala, está falado. Ele cumpriu sua palavra. Por isso, eu não vejo nada por revelar. Aquilo que me leva no arrebatamento, já está tudo revelado, está claro. Está durante o dia. Aleluia. A palavra do Senhor vem aos profetas, ou seja, aos profetizadores, aos pregadores. E se a palavra revelada não veio aos profetizadores, aos pregadores, o melhor que eles fazem é parar de pregar, porque ela não veio da forma correta, revelada. Eles não têm o que profetizar. E agora, um pregador que nega a palavra original, como pode o tal ser um verdadeiro profeta? Não pode ser, porque está negando a verdade da palavra. Então, ao não ser assim, a palavra mesma, ao ser pregada na plena verdade da palavra e por meio da veracidade do Espírito Santo, manifestará toda a promessa que prometeu. Agora, o que Deus prometeu para esse último dia? Nós só pensamos, Deus prometeu nos curar. Ele prometeu nos curar em Cristo. Todos 2 milênios. No último dia Ele prometeu revelar a palavra. Cremos em cura? Por certo que cremos. O nosso Deus revela e cura. O nosso Deus cura e revela. Mas o que Ele prometeu para esse dia final não foi curar nossas enfermidades. Ele fez isso através do irmão Brana. Curar as enfermidades para chamar a atenção. Mas esse não era o ministério de Deus naquele dia. Era revelar a palavra. Ele veio para abrir a palavra. Para me curar, Ele me curou no Calvário. Eu tenho que olhar para trás, olhar para o Calvário e ser curado. Eu não tenho que olhar para Brana para ser curado. E Brana teve que trazer uma mensagem, o anjo teve que reforçar a mensagem com ele e dizer, se você conseguir fazer as pessoas crerem em você, nada suportará sua oração, nem mesmo câncer. Ele não disse que levaria as pessoas para o céu, só curava. Mas para a revelação da vinda do Senhor, para o rapto, ele diz, a fé para o rapto está nos trovões. Não estava nos dons de cura, que é maravilhoso. Você pode usufruir de tudo isso como uma bênção de Deus. Você quer ser curado? Se você crê que Brana foi um profeta, já partiu. Se você crê, você já é curado. Só de você professar assim, eu creio que Deus mandou William Brana como profeta e ele revelou toda a palavra para nós, conforme está em Apocalipse 10:7, Deus cumpriu sua palavra. Eu estou curado. Agora pensa bem, a revelação. Eu preciso, não é só ser curado no físico, eu preciso de ser raptado. Nosso trabalho hoje é isso, é estar preparado para o rapto, porque a vinda já aconteceu lá atrás, quando Cristo veio num homem, é Deus vindo num homem, Cristo é a unção, vem num homem, e esse homem era Brana, Deus em Brana,
tinha que ser conhecido no último dia. Um novo nome tinha que ser conhecido, HM tinha que ser conhecido no homem espiritual, no 7. Enquanto que o HM no 6 apenas mostra um pregador cegando o povo nas denominações. Billy Graham. Porque ele não vai poder te ensinar deidade. Billy Graham não vai poder. Ele te ensina uma mensagem de arrependimento. Venha a Jesus. Aceita Jesus. Receba Jesus. Mas ele não vai te ensinar deidade como ensinou William Branham. É por isso que o justo, Ló, era justo, mas diz William Branham, não era eleito para o arrebatamento. Ele era justo, mas não era eleito para arrebatamento. Tem gente na mensagem que é justa, que você não pode encostar o dedo nela, de justiça que ela tem, mas não tem eleição para rapto. Você conversa com ela em 7 trovões, ela já vai mostrar suas cores. Porque eles não conseguem ver isso daí. Então são justas, pessoas justas, mas não são eleitas para o arrebatamento. Isso é o que diz William Branham na mensagem O Profeta do Século XX. Deixa eu ler 2 coisas aqui para vocês. Parece que a coisa... Eu gosto de ler o negativo e o positivo. 83, almas encarceradas hoje. Então vemos estas coisas claramente. E recordem, os 7 selos estão concluídos. Até aqui está bom. Quando ele fala está concluído, aí você diz, está tudo pronto. Agora você escuta ele dizer, e quando essas 7 verdades reveladas, agora uma delas, ele não nos permitiu conhecer. Quantos estavam aqui quando pregamos 7 selos? Quase todos. Ele não permitiu o 7º selo. Ele esteve ali mesmo no quarto e revelou cada um. E se alguma ocasião em minha vida eu tenho pregado algo que foi inspirado, isso foi o mais tremendo. E deveria ser para vocês algo muito real, porque me pus aqui e lhes disse como ia suceder. Logo fui ali e até a investigação científica e todos os demais, sendo mesmo um mistério para as pessoas, provaram que sucedeu ali mesmo. E logo voltar e vê-lo abrir-se e provar toda a palavra perfeitamente correta. Em que dia estamos vivendo? Aonde estamos? Então ali deu a entender que ficou o 7º selo, que Deus não falou nada. Pois o 7º selo era ele, o mistério do dia, sempre é Deus em carne. Quer ver o 84? Almas encarceradas hoje, tradução de Goiânia. E recordem também, naquele 6º selo, onde soam as 7 trombetas, sob o 6º selo, quando chegarmos a isso verão, as 7 trombetas soam sob o 6º selo. Porém, o 7º é sempre o mistério. Vigie bem o 7º. Esse é o fim, é a vinda do Senhor. Ele não falou nada, ele não abriu, mas vocês vigiam o 7º. Ele não falou nada para nós do 7º selo, mas vocês vigiem bem o 7º. Ele não podia falar sobre aquele dia e hora, como hoje eu posso falar. Ele não podia falar, porque era o mistério do dia. O céu estava em silêncio, nem se moveu nada. Jesus mesmo disse, não há nem anjo no céu que sabe quando voltarei. E nem mesmo eu sei o tempo que o Pai tem fixado em sua mente. Só Deus, o Espírito, sabe. Aí o profeta diz, então eu não sabia. Então foi revelado, então não foi revelado quando foi aberto o 7º selo. E houve silêncio no céu, que era dia e hora, não foi revelado. É que não foi dado a conhecer o que ia suceder. Era o mistério do dia, não podia. Porém, sob o 6º selo, esse pedacinho aqui tem que ser gravado. Porém, sob o 6º selo, é uma coisa quando ninguém sabe. Aí quando começa a ser aberta, a pessoa precisa ter olhos abertos para isso daqui. Então, não foi revelado quando foi aberto o 7º selo, e houve silêncio no céu. É que não foi dado a conhecer o que ia suceder. Porém, sob o 6º selo, onde soaram, já está no passado, essas trombetas. E recorde que ali, no 6º selo,
quando foi soado aquelas trombetas, então, recorde que ali é onde encontramos que o Cordeiro apareceu em cena. Quando soaram aquelas trombetas no sexto selo, então o Cordeiro apareceu em cena. Era o sétimo. Vigie bem o sétimo. Vocês estão entendendo? Quando aquelas trombetas, o irmão Brana pregou as trombetas dentro do sexto selo. Vou repetir. Essas coisas, está tudo revelado assim, a gente precisa ficar lendo. Olhando, meu Deus, está aqui? Está. Escuta. E recordem que ali é onde encontramos que o Cordeiro apareceu em cena. Onde? Depois que foi aberto o sexto selo, que soaram as trombetas. As trombetas soaram de 42 a 45, onde Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann foram os 4 anjos daquela trombeta. E que mataram os judeus. Então, logo depois daquilo, então tinha que vir o silêncio. Aquele dia e hora. Depois de 45. Tinha que vir aquele dia e hora que ninguém sabia. Está aqui. Então, já havia, o Cordeiro apareceu, então já havia deixado o propiciatório, porque sua obra de redenção havia cessado. Isso aqui foi pregado depois dos selos. E ele está dizendo quando, lá no sexto selo, quando ele pregou o sexto selo, ali no sexto selo, foi quando as trombetas soaram e o Cordeiro saiu do trono, porque vinha para o sétimo selo. A hora que terminou o sexto, aquela manifestação, aquela morte dos judeus, 6 milhões de judeus sendo mortos, então Deus tinha que aparecer. Esse é o mistério, aquele dia e hora, ninguém sabe. Era depois disso, vinha o sétimo selo, e ele não diz o que era. Você só tem que ver ele em carne agora. Se você vê os anjos da sexta trombeta, Mussolini, Hitler, Stalin e Eichmann, 4 anjos da sexta trombeta, você vê, por que não vê o anjo do sétimo selo? Que depois do sexto selo, onde soaram as trombetas, agora tem que aparecer o sétimo, e foi ali que apareceu, onde foi fotografado, ele veio. O Cordeiro, encontramos que o Cordeiro apareceu em cena. Onde foi que o Cordeiro apareceu em cena? Em 63. Ele apareceu em cena depois do sexto selo até 45. Mas tinha que aparecer o Cordeiro em cena. Então já havia deixado o propiciatório, porque sua obra de redenção havia cessado. Veio e tomou o livro da mão daquele que estava sentado sobre o trono, e logo o tempo não foi mais. Logo imediatamente aparece o anjo do capítulo 10, versículo 7, reticência. O anjo veio e jurou que o tempo não seria mais. Vocês vê? Ele fala do sétimo anjo. O anjo veio e jurou que o tempo não seria mais. Mas quem jurou foi o anjo forte. Mas o anjo forte só jurou quando ele pisou na terra e no mar. Quando ele pisou na terra e no mar, anjo forte chamava Brana. Porém, neste livro estava o que havia sido redimido. Era o livro da redenção. E tudo o que ele havia redimido estava escrito nesse livro. Todos aqueles pelos quais ele morreu estava escrito no livro. E ele não podia deixar seu propiciatório até que houvesse redimido por completo. E ele apareceu depois do sexto selo. Foi ali que ele apareceu. Então ele já havia deixado o seu propiciatório. Já havia redimido o último. Como tão pouco podia fazer isso na cruz. Era coisa, ele não podia fazer na cruz, ele não podia fazer em 42, mas podia fazer em 63. Porque foi predestinado no livro da vida do Cordeiro e teve que permanecer ali para interceder até que a última pessoa entrasse. Glória. Aí diz no 85, porém um dia ele se levantará dali. E onde está o livro? Ainda está na mão do único dono, Deus Todo-Poderoso. Você tem que ver que o irmão Brana está voltando atrás. O irmão Brana está recapitulando a coisa. Porque o livro não estava mais na mão do anjo poderoso, do Senhor poderoso, ele estava na mão do anjo forte. Já não estava lá no céu, estava no Monte Pôr do Sol. Já tinha descido do Monte Pôr do Sol quando ele pregou almas encarceradas hoje. Já tinha descido do Monte Pôr do Sol, já estava em Brana.
E você tem que ouvir ele falando assim, recapitulando a coisa. Ó. E João buscou por toda parte. Aí ele está recapitulando, voltando lá no capítulo 5 de Apocalipse. E chorou porque não encontrou nenhum digno, nem mesmo de olhar o livro. E foi especialmente necessário para abrir os selos, para revelar o que era o mistério escondido. Os mistérios estavam nos 7 selos. Quando estes 7 selos foram abertos, isso abriu a Bíblia completa. Amém? Para me encerrar, porque já não tenho tempo mais, vou ler o 137, a festa das trombetas, tradução de Goiânia. A festa das trombetas, 137. E agora, deixe-me dizer isto bem aqui, que cada trombeta que soou, soou sob o 6º selo. Nós entraremos nisto em poucos minutos, onde apanhamos o selo ali. Todas as trombetas soaram sob o 6º selo, porque no 7º selo havia silêncio. Ninguém sabia. Aquele foi. É a mesma coisa, a terceira etapa foi. Vocês estão entendendo? Quando o irmão Branham dizia a terceira etapa é o que virá. 7º selo, 160. Mas nos ungidos dos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus, ele diz, a terceira etapa foi. Irmão Branham está falando aqui, em 63, almas encarceradas, que o 7º ele não abriu. Logo em seguida, ele vem em 64 e diz sobre o 7º selo. Ele diz, todas as trombetas soaram sob o 6º selo, porque no 7º selo havia silêncio. Mateus 24, 36. Ninguém sabia o dia que Deus ia manifestar em carne, ninguém sabia. Aquele dia e hora ninguém sabe, mas assim como foi nos dias de Noé, os dias que você vê o povo casando e divorciando, ninguém parando com mulher, nem parando com marido. É nesses dias que Deus esteve na terra, mas não é aqui no Brasil, isso foi no entardecer. Essas coisas aconteceram lá nos Estados Unidos, há mais de 40 anos atrás. Onde Deus cumpriu sua palavra, nós estamos aqui apenas no prolongamento deste 7º selo, que ele já está terminando, quando a noiva for raptada, termina o 7º selo. Amém? Vou repetir para mim prosseguir, terminar aqui. Todas as trombetas soaram sob o 6º selo, porque no 7º selo havia silêncio, ninguém sabia. Aquele foi o minuto ou a hora em que Cristo viria. Olha o mistério revelado, Senhor. Aquele foi a hora e o minuto em que Cristo viria. Por que diz viria? Porque está escrito aqui na Bíblia, ninguém sabe o dia que ele vai vir. Então, agora ele está mostrando que está para trás. Em 64, a festa das trombetas, 137, tradução de Goiânia. Pode pegar na tradução da voz de Deus também, vai ler. Você vai encontrar que está falando, quem sabe fala mais positivo ainda. Mas é isso daqui, ó. Porque no 7º selo havia silêncio, ninguém sabia. Aquele foi o minuto, ou a hora que Cristo viria. Como Ele nos revelou isto. Mas cada trombeta soou sobre o 6º selo, sobre a perseguição dos judeus. Agora veja Apocalipse 8, começando com o verso 7. Tudo foi, me perdoe, agora eu tenho 145 para me encerrar aqui. 145, a festa das trombetas. E observe o que acontece sob a 6ª trombeta. Foram soltos sobre os judeus, a perseguição dos judeus, demônios sobrenaturais, aproximadamente 2 milhões de demônios. Então, soltos por Stalin, Hitler, sobre os judeus. Quando soaram as trombetas no 6º selo, aí vem o 7º selo, que era a vinda do Senhor. Vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. Aquele foi o minuto ou a hora em que Cristo viria. Pai Celestial, te damos graças pela sua palavra, porque este é o tempo final, é o final de todas as Escrituras. Estamos agradecidos por poder ver estas coisas reveladas através da mensagem do profeta. Não há mais nada para cumprir para que este povo seja raptado. Estamos vivendo o final das Escrituras. Ajuda-nos, ó Pai, a crer nisto. Não precisamos pular nem gritar, precisamos crer, Senhor.
Eu sei que o Senhor já curou os nossos enfermos, já abençoou esse povo, mas nós precisamos crer que o Senhor revelou, nós precisamos crer que o Senhor veio. Aquele era a hora e o minuto que Cristo viria, como nós anunciamos, o seu profeta pregou para nós, Senhor. E eles estão aí dizendo, aquilo não é isso, aquilo não é a vinda. E ele está dizendo aqui, aquilo era, foi aquele dia, aquela hora em que Cristo viria. Deus, obrigado por podermos ver essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Temos tristeza, temos também aflição, mas no céu descansaremos, livre das tribulações. Luz infinito no céu haverá, quando chegarmos a Santa Sião. Pois toda lágrima Deus enxugará, nos que vencerem as tribulações. Esperança daqueles que aceitarem a Jesus é este gozo infinito que terão no céu divino. Gozo infinito no céu haverá, quando chegarmos a Santa Sião. Pois toda lágrima Deus enxugará, nos que vencerem as tribulações. Pois desse temor